Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos e bem-vindas à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Está aqui eu, Roberto Rudinei, no papel de host, e vou guiá-lo pelo mundo dos filmes. Mas que era, seja bem-vindo ao Wes Anderson, aquele clássico tweet de um cinéfilo nojento em seu habitat natural, que é o cinema. E outro cinéfilo nojento em seu habitat natural, que é o Parque Dois Irmãos, que está aqui comigo, é JP Martins. Olá, JP. Rudinei, eu não sei mais gravar podcast. Ah, que droga, não é mesmo? Como diminui a fonte? Sony, que me diga como diminuir a fonte. Onde é o cast de podcast? PJ, você nos ensine aí como gravar um podcast. Me dê um curso rápido num tempo de 30 segundos. É tipo assim, ó, você aperta um REC e conversa com seus amigos como se fosse uma conversa de bar. Não, nesse momento estamos todos nos retirando e agredindo PJ. E quem também está aqui para agredir PJ Brandão, mas com respeito, porque a agressão também exige um certo respeito, né? É Bruna Fernandes. Olá, Bruna. Eu gostaria de dizer, já que isso aqui é um podcast, né? Falar com vocês que na Bíblia não tem a terra bola, né? Só tem a terra plana. Não, para! Bruna, é tua primeira vez gravando podcast, por acaso? Eu acho que é. Putz, olha aí, cara. Caralho, bicho, a Bruna conhece a gente há 10 anos e nunca gravou podcast com a gente, essa Há tratante. 75 anos, né? 75 anos. Estamos presenciando o World Premiere de Bruna. World Premiere. No mundo podcastal. Mas como eu falei, querido ouvinte, aqui é a locadora do Nicolas, o seu podcast de cinema preferido, onde nós trazemos a cada 15 dias um novo filme para ser analisado, debulhado. E analisado, né? Já falei analisado? Já, 3 vezes. Aparentemente, 4, eu 5. também não sei mais gravar podcast, mas eu vou reaprender aqui no caminho. Nós estamos aqui hoje para inaugurar a nova temporada temática do Locadora do Nicolas, né? Temporada passada nós falamos sobre décadas, nós cobrimos filmes da década de 50 e 60. E nessa vezada o nosso filtro é o seguinte: filmes em língua não inglesa. Essa foi uma sugestão minha, é uma parada que eu tava querendo muito fazer. No presente momento, datando um pouco da gravação, o Twitter teve uma polêmica, né? Sobre A terra plana e a terra bola? Não, calma. Não, essa é outra. É sobre, o filme argentino, o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro, etc e tal. A gente já tinha fechado esse tema antes, mas eu acho que calhou bem a gente gravar hoje porque bate muito do porquê que eu resolvi escolher esse tema e os meninos abraçaram, né? Porque, primeiro que isso é um debate muito estúpido, não é uma competição, cada mercado é o seu mercado e cada país é o seu país. E o ponto principal é que é muito difícil a gente conhecer o cinema de outros países. Geralmente, quando chegam ao nosso conhecimento, é porque já é um filme que é badalado, né? Já furou a bolha, tá cotado a Oscar, tá fazendo sucesso em festivais, etc. Então sempre há um filtro em volta dos filmes que chegam até nós. Então não tem como a gente saber como é o mercado se a gente não consome esse mercado. A gente não consegue consumir o nosso próprio mercado brasileiro, justamente por várias questões de mercado, de falta de incentivo estatal e etc. E a língua inglesa acaba sendo o mais próximo que a gente tem. Afinal, o que passa em cinema majoritariamente em streaming e etc. O Felipe Leão, um negócio assim, ele falou uma parada que eu concordo muito, é que o nosso cinema nacional de verdade, a nossa estética nacional de verdade é o cinema americano. Afinal, nós estamos falando de colonização, que também vem por meio da indústria do entretenimento. Mas enfim, e a ideia aqui é a gente trazer filmes que nós tínhamos curiosidade em outras línguas até para servir de filtro para você que está escutando, né? Eu penso que dessa vez todo mundo escolheu filmes que julgamos interessantes, de países diferentes, para ampliar não só o nosso conhecimento, como você, ouvinte, que está aí me escutando. Correto, pessoal? Alguém quer adicionar alguma coisa? Adiciono que não é porque a gente tá fazendo essa temporada que a gente só vai trazer filme americano nas próximas temporadas, ou não trazer filmes de outros idiomas em outras ocasiões, mas é só pra uma limitação arbitrária e legal. Exatamente. Eu tenho outra coisa pra adicionar, Rui. Vai. Não vai ter filme argentino aqui. Não vai ter filme argentino aqui. Nessa temporada, no caso. Nem o filme do Maradona? Nem o filme do Maradona, muito menos do Messi, muito menos do Riquelme, muito menos do Mascherano. E hoje estamos especialmente mais odiadores da língua inglesa porque o Manchester City ganhou do Fluminense.
Exatamente. Aí O depende. Fordismo neoliberal de Pepe Guardiola. Fez Diniz chorar. Mas fez Felipe Melo chorar, né? Que é uma alegria pra todos nós. Aí realmente não tem como Então criticar. fica. Né? É. É um yin yang, né? Essa é a verdade. O PJ já tá falando chinês aí, ó. Pois é, olha, ó. Exatamente. Enfim, e o filme escolhido, qual foi? Foi eu que trouxe um filme. E, bicho, eu estava pensando aqui durante o dia de hoje que foi uma péssima escolha de filme que eu trouxe para a gente falar. Pelo menos Por é quê? minha visão. Porque é o seguinte, eu tô trazendo aqui o que talvez seja o meu filme preferido. Como eu falei na temporada passada, em determinado momento, eu ia fazer os meninos assistirem um filme aqui que eu queria ver se eu realmente gosto dele o tanto quanto eu gostei no passado. E o filme, no caso, é The Handmaiden, ou Agashi. Como é que é? Agashi? Agashi? É assim que fala? Eu acho que é Agassi. Mas, enfim. também Agassi, não sei. tipo o tenista. Isso. É um filme coreano, dirigido pelo nosso queridíssimo Park Chan-wook, né? Talvez você conheça ele por trabalhos como Old Boy e toda a trilogia da vingança que ele tem, né? Ele é um cara que... Eu diria que ele é um dos diretores coreanos pop, que meio que furaram Eu a diria que ele é bolha. o primeiro diretor coreano pop, né? O primeiro a furar a bolha. Antes mesmo do Park Joon-ho, do Parasita, eu acho que ele já... Não, antes do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, desculpa, perdão. Ele já estava em voga e já tinha pisado em Hollywood, né? Para trabalhar lá e fazer sua arte. Mas enfim, por que eu acho que essa não é uma escolha muito boa de filme para falar aqui? Porque, cara, eu amo tanto esse filme e a experiência de assisti-lo pela primeira vez foi tão impactante pra mim que sempre que eu falo dele, eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma experiência que eu. Que foi chegar nesse filme sem saber absolutamente nada e ser dragado por essa história. Eu lembro, bicho, que eu cheguei nesse filme aleatoriamente pesquisando na filmografia dele, porque foi na época que eu tava, por conta própria, procurando filmes de outros países e eu já sabia do Old Boy. E eu cheguei nele, eu vi o pôster. O pôster desse filme, ele é sensacional. Eu queria até falar um pouco sobre o pôster depois. Porque eu acho que o pôster, mais do que uma sinopse, mais do que um trailer, ele é o resumo do que é esse filme. Eu fiquei tão interessado por esse pôster que eu fui atrás de assisti-lo. E eu lembro, cara, que eu cheguei nesse filme já era de madrugada, já era tarde. E eu coloquei ele na TV só pra testar a legenda, ver se tava tudo ok. E eu comecei a ver. Deu, sei lá, 3, 4 da manhã, eu tava em pé na sala da minha casa, totalmente transtornado pelo que eu tava assistindo em tela. O filme, ele me absorveu e me levou pra uma jornada tão maluca e tão impactante que eu não consegui parar de ver ele, né? Então, sempre que eu falo desse filme, eu queria que as pessoas tivessem essa experiência de chegar nele sem saber nada. E queira que não queira, a gente vai falar aqui dele, a gente vai entrar em spoilers. Então, minha dica pra você que tá escutando vai assistir esse filme. Não escute o podcast. Não, você assiste e depois volta aqui pra escutar o que a gente tinha pra falar. Mas enfim, dito isso, vamos entrar no filme de fato. Eu queria pedir uma sinopse para PJ Brandão, uma sinopse rápida e sucinta. Bem, a minha sinopse é a seguinte. Finalmente histórias de lésbicas trambiqueiras. Ninguém aguenta mais só a história de lésbicas sofrendo. Queremos mais lésbicas assim, lésbicas empinando de moto, lésbica dando tiro, etc. É um grande filme sobre histórias, sobre narrativas e sobre enganações. E é um filme que não cansa de surpreender. Inclusive, eu gostaria de pontuar aqui uma crítica a Rudney. Porque a gente tinha combinado, Rudy, que a gente iria falar sobre filme. Não sobre obras de artes absolutas e atemporais que contribuem para a humanidade como um todo. Entendeu? Eu acho que só deixo aqui minha crítica de antemão. Mas em resumo é isso. São mulheres que se amam, odeiam homens e fazem tudo de forma fora da lei. Rom-pom-pom-pom, em resumo, né? Pois é. Mas a minha crítica é, me dá uma sinopse de verdade agora, por favor. Cara, o que falar de The Handmaiden, esse filme que eu assisti 5 vezes, eu acho, na minha vida. Ele é um filme que se passa em uma Coreia do Sul, salvo engano ali, início, parece ali, primeira metade do século XX. É por volta de 1930. Por volta de 1930. Se passa principalmente na Coreia do Sul. Que só era onde Coreia, você nessa tem... Que era só Coreia, exatamente, né, que era perfeitamente, que era só Coreia. Obrigado. E, basicamente, é um cara que inventa um plano pra poder pegar uma bolada de dinheiro se casando com uma sobrinha de um colecionador de livros. E pra isso ele precisa da ajuda de uma pequena trambiqueira que ele conhece há um tempão pra poder fazer o seu plano acontecer. E é impressionante como isso, que eu acho que talvez seja a sinopse principal do filme, nem risca a superfície do que ele é, assim. Isso aí é basicamente os 10 primeiros minutos de filme, porque depois o filme vai virando outras coisas dentro de outras coisas, assim. Mas assim,
Eu sei que Bruna, PJ e eu, né, nós já temos uma história pregressa com esse filme. Mas o único aqui que acho que viu pela primeira vez foi JP. Então eu queria pedir, JP, pra você, como a pessoa da primeira assistida, falar em linhas gerais o que é que você achou desse filme. Se você concorda com todo o hype posto por mim e posto por PJ. Bom, primeiramente, quando eu vi que o filme, a versão que eu peguei pelo menos, tinha fudidas 2 horas e 48, eu fiquei meio assim, né? Porra, esse tempo todo aí, caralho. Isso é uma coisa interessante desse filme. Tem 2 versões, né? Tem duas versões. Eu peguei a versão Tem a versão estendida, no estendida caso. e a versão que passou no cinema. E uma coisa que eu acho bem interessante é que as duas são muito boas. E é diferente, né? Não é só estendida, ele reorganiza o filme, né? Sim, e tem uma... Eu acho que a principal coisa é que tem algumas cenas que elas servem quase que unicamente pra você ver o quanto os personagens estão inquietos, nervosos e conflitados. Elas são muito alongadas, né? Uma das principais cenas que são bem mais longas, você consegue perceber mais coisas, é uma cena que eles estão no barco e tem um copo de água na frente deles, e o copo de água de todo mundo tá sereno, menos da personagem que tá mais estressada, que ele tá tremendo, e a gente fica olhando pra esse copo tremendo por mais tempo. Acho que é uma retomada interessante ao livro, né, que esse filme é baseado num livro, que o livro é dividido em 2 partes, né, e cada uma das partes é narrada por uma personagem, né. Mas, Jota, essas 2 horas, como é que foi pra ti? Não, 2, normal, né? 2h48 que é foda. Porém, muito foda, né, gente? Puta que pariu. A única coisa que eu sabia é que esse filme tinha sexo kkk, né? Uhum. Era literalmente a única coisa que eu sabia. E que o filme chamava A Criada, então eu pensei que seria tipo... Nossa, vocês vão pegar uma criada do interior e aí ela vai ser escrava sexual. Não poderia estar mais enganado. Uhum. Eu acho que esse é uma das obras-primas do cinema trambique, que é um dos meus gêneros favoritos de filme, e do cinema sexo, que pra matar a Gen Z. Inclusive, esse é um tema que eu queria voltar depois. Acho que tem coisas interessantes na fala de todo mundo aqui. PJ, e tu? Como foi a revisita? Foi uma revisita nova, porque dessa vez eu assisti a versão estendida. Eu nunca tinha assistido a versão estendida, só tinha assistido a versão menor de 2 horas e 20. E essa foi a primeira vez que eu vi a versão estendida. E eu sou anti-filmes estendidos, né? E eu amei cada detalhe. Como cada uma das 5 vezes que eu já assisti. E por que eu assisti esse filme 5 vezes, né? Porque eu assisti esse filme 5 vezes com pessoas que nunca tinham assistido. Porque é simplesmente deliciosa a sensação de assistir esse filme do lado de alguém que nunca assistiu, esperando os plot twist. Aquela ceninha que você olha assim, eita, lá vem, deixa eu olhar pra cara da pessoa como é que ela vai reagir. Aí ela reage, aí você fica, sabia. É muito boa essa sensação. Esses 20 minutos a mais, porque a versão estendida ela tem 20 minutos a mais do que a versão que foi originalmente lançada no cinema. São 20 minutos de coisas que, como a Bruna muito bem falou, expande certas coisas que não é simplesmente tempo. Na verdade, expande significados. O filme ele fica mais simbólico, ele fica mais repleto de informações, né? Mas no fim das contas, não foi como assisti a primeira vez, obviamente, porque eu acho que é uma coisa muito impactante a primeira vez que você assiste o filme. Mas foi muito bom revisitar, porque é como você voltar para um amigo antigo, é um amigo querido, que faz muito tempo que você não vê, e perceber que ele mudou, e mudou para melhor. Muito bom, muito bem. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu notei agora que eu peguei a versão estendida. E eu 100% não notei. Olha aí. Na minha cabeça, o filme que eu vi tava idêntico ao que eu vi, sei lá, em 2016. O meu susto foi abrir ele e notar que ele tinha mais de 2 horas. Porque, em minha mente, em minha memória, esse filme era, sei lá, 1h30, tá ligado? Maluco. Mas é muito pelo jeito que o filme se move, né? Inclusive, esse é outro tema que eu quero conversar um pouco mais no futuro, que é a questão da montagem e da edição dele. Mas, Bruna, a gente já conversou antes e você me falou a seguinte frase. Eu fiquei chocado que Bruna fez uma pauta, tinha anotações profissionais, e ela falou o seguinte: não, é que eu fiquei obcecado por esse filme quando eu vi ele. Não só eu quero saber as tuas opiniões gerais, mas eu também quero saber o que te deixou obcecada em A Criada. Então, vamos lá. Eu vi esse filme, acho que não foi em 2016, foi em 2017, que foi quando ele tava passando em circuito... Aqueles circuitos reduzidos, que filmes assim passam no Brasil, que só tem naquele cinema de pau no cu. Aí eu vi num cinema de pau no cu. E acho que foi comecinho de 2017. Eu já gostava muito do Park Chan-wook, porque eu gostava muito de Old Boy e de Lady Vengeance. Eram os 2 dos meus filmes favoritos. Eu era bastante fã dele por causa desses 2 filmes. E eu falei, o novo filme dele, vou lá ver. Eu não sabia nada além disso. Era o novo filme dele. Eu não sabia nem que se passava na Coreia colonizada pelo Japão, não sabia absolutamente nada. Aí eu fui ver esse filme no cinema. E, digamos assim, o filme, ele conseguiu me enganar todas as vezes que ele tentou.
E isso que é interessante, porque os sinais estão todos lá. Isso que é foda desse filme. Mas ele consegue te induzir a olhar pro outro lado. Isso que eu acho mais interessante nesse filme. Ele vai te guiando pelo que ele quer que você veja, sem que te desvie pro que você deveria ver. E que você consegue ver se você ver ele de novo. Quando eu terminei de ver esse filme, eu fiquei com vontade de ver de novo. Só que eu lembro que eu não tinha conseguido achar ele pra baixar. E aí, o que eu acabei fazendo foi lendo sobre o filme. Aí, eu acabei indo ver a série da BBC, que é a outra adaptação que esse livro tem, que é um livro da Sarah Waters. É um livro que é bem quisto, né, em alguns círculos, como dessa nova literatura LGBT. São livros que contam histórias de pessoas LGBT em séries da literatura tradicional, né? É uma série bem de literatura tradicional inglesa, que é a Inglaterra vitoriana, né? E é um... Então, o livro, Bruna, não sei se eu tô falando besteira, mas ele parece ter um ar meio Jane Austen, Isso, né? exatamente. É meio Orgulho e Preconceito, um negócio, sabe? É aquele típico romance na era vitoriana que é cheio de reviravoltas, cheio de melodrama, que é bem típico desses livros. Ele é, digamos assim, uma paródia, entre aspas, desse tipo de livro, com esse personagem, com a, entre aspas, diversidade sexual encaixada ali. Tem outras autoras que fazem isso, essa é uma das mais conhecidas. Esse livro, eu acho que é o terceiro livro dela, e logo virou uma minissérie pra BBC, né? O livro é de 2002 e a série é já de 2005, né? Tem duas versões, né? Duas edições, uma que é editada em 2 capítulos e uma que é editada em 3 capítulos. Tem bem aquele clima de minisséries da BBC, como Adoráveis Mulheres, como Orgulho e Preconceito, que são com atores da Royal Shakespeare Company, né, que são atores de teatro, né, majoritariamente atores de teatro, então tem bastante aquele melodrama bem forte e tal. E aí eu fui ver essa minissérie, né, e eu me surpreendi com quão diferente isso era, né. Pô, isso é muito doido, porque eu acho que esse é um prisma muito legal de observar esse filme, que... Tu chegou a ler o livro, Bruna? Desculpa. Eu li o livro também. Caraca! A mulher está munida de informações. Obsessão é assim que funciona, gente. Porque Bruna tá falando isso, eu dei uma olhada na série, e assim que você bate o olho, você sabe do que ela tá falando, sabe? A estética que ela tá buscando. Você consegue fazer paralelos com 200 filmes que buscam estéticas parecidas. Eu só vi o post e já entendi. Pois também. e é muito legal você parar pra pensar em The Handmaiden, né, em A Criada, como uma adaptação, sendo que é uma adaptação feita por roteiristas coreanos, né, eu acho que, Bruna, até você comentou comigo sobre como esse filme foi escrito, né, Bruna, acho que você pode trazer depois, que além de serem roteiristas coreanos, eles pegam essa história e colocam em uma Coreia, em um período de colonização japonesa, em um ambiente que é uma mescla. Todo o lance da casa onde o filme se passa, né, em sua, sei lá, grande maioria, é uma casa que justamente é uma adaptação, que é pensada pelo tio da Hideko, né, ele é um dos vilões do filme, assim, e é um cara que justamente ele quer emular outro país, né? Ele tem uma adoração pela cultura japonesa que ele julga superior e também pela cultura inglesa. E a casa, eles falam que é uma casa que mistura o estilo arquitetônico japonês e inglês em solo coreano, né? E é muito curioso você observar essa história feita por uma pessoa emulando um estilo de literatura, sendo emulada pela ótica de outras pessoas de outro país, também emulando o que aquela pessoa está emulando, né? É quase que metalinguagem, se você for parar pra pensar. Quem emula os emuladores, né? Então, um negócio sobre o que você tá falando que eu acho bem interessante é que uma coisa que eu vi uma entrevista do Park falando, que era o seguinte, é que ele tinha lido esse livro, né, e ele ficou com vontade de adaptar ele recebeu essa sugestão de ideia dessa coautora dele, né, que é uma coautora recorrente, que é a Chung Soo-kyun, que é uma coautora recorrente dos trabalhos dele, que o Park mesmo já falou isso várias vezes. Sempre que eu preciso escrever personagens mulheres importantes, eu chamo ela, porque eu não sei escrever mulheres tão bem quanto eu escrevo homens. Isso é uma coisa que ele reconhece. E essa coautora, ela fala a mesma coisa. Eu não sei escrever homens tão bem quanto eu escrevo mulheres. Eu não consigo entender tão bem a cabeça de um homem como eu entendo a cabeça de uma mulher. E o jeito que eles escrevem é bem interessante, que eles põem o mesmo computador com 2 telas e 2 teclados, olhando para o mesmo arquivo do Word, e eles vão digitando ao mesmo tempo juntos. Quando eles descobriram o Google Docs, amigo. Eles viram um megazord de roteirista, né? Isso faz muito sentido, assim, para pra pensar, sabe, Bruno? Porque o sentimento que eu tive nesse filme, e aí hoje talvez tenha saltado um pouco mais aos meus olhos, é que o cinema, ele é uma linguagem sobreposta, né? Cada frame apaga o frame anterior e o filme, ele vai
de um ponto inicial para um ponto final, né? Ele é uma flecha, né? Que vai de um pra frente. Não existe outra forma do tempo andar no cinema que não dessa forma. Mas hoje eu vi ele quase como um quadrinho, tá ligado? Que é tipo uma imagem justaposta, lado a lado. E a história desse filme, pra mim, obviamente, ela é cronológica, tem começo, meio e fim, né? Ela vai de um ponto pra outro, mas parece que o tempo, ele retorna, e você volta, parece que você vê a mesma imagem de 2 pontos de vista diferentes, aí você categoriza essa imagem com outra cena que você viu anteriormente, que é só sobre outro ponto de vista, e você ressignifica essa cena, né? Um filme que retorna várias vezes as cenas que já passaram, pra ressignificar essa cena com uma nova informação que você não tinha no começo do filme. Ele tinha essa lógica da justaposição dessas duas telas de computador que tu acabou de falar, desses 2 roteiristas do filme, assim. Faz muito sentido geograficamente pra mim, pensando como é que se foi feito narrativamente o filme. O filme, pra mim, parece que ele tem tempos que acontecem simultaneamente, de fato tem, né? Porque são pontos de vista dos mesmos personagens olhando pras mesmas situações. E aí o filme, pra mim, ele tem esse caráter um pouco mais justaposto do que um caráter cronológico, sabe? Sobreposto, uma coisa em cima da outra. É sempre coisas lado a lado. Eu acho que não só isso, como também isso é refletido nos personagens, porque você tem poucos personagens principais, né? Você tem uma dupla de mulheres e uma dupla de homens que são quem carregam o filme majoritariamente. Você tem personagens satélites, mas o que é desenvolvido são esses 4, com foco nelas 2 principalmente. E eu acho, cara, que eu já queria entrar nessa seara, de falar dos personagens em si, e dali a gente puxar outras discussões. Porque eu acho que as 2 personagens principais, tem que ficar conferindo os nomes, né? A Lady Hideko e a Tamako. Tamako é o nome falso dela, né? Pois é, que ela tem uns 3 nomes durante o filme. Ela tem 3 nomes. O correto seria o Suki, né? Seria o nome Suki. dela. Que inclusive é uma adaptação, né, do nome do original, que o nome do original é Su, aí uma adaptação, uma referência. Mas enfim, eu acho que elas são personagens extraordinárias, de verdade, assim, porra, o quanto você vai descobrindo e o quanto é impressionante você ir descobrindo cada uma dessas personagens, pra mim é fascinante, assim. E os homens, que são o núcleo antagonista da história, vamos colocar assim, eu acho que eles são igualmente interessantes, mas é pra desgraça, porque bicho, sinceramente, eu acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida por 2 pessoas fictícias, tá ligado? Eu odeio muito esses 2 personagens, mas é um ódio interessante, porque ambos são muito interessantes de se odiar e de se conhecer, né? Porra, o tio, bicho, é um dos personagens mais nojentos que eu vi no cinema, tá ligado? Mas enfim, JP, partindo desse pressuposto, né? Vamos falar dos personagens. Como foi pra você conhecer essas personagens? De cara tu já se sentiu atraído? Elas te enganaram ao decorrer da trama? Que nem a Bruna falou, que tinha pra ser enganado eu fui. Porque o filme, ele te engana no mínimo umas 18 vezes, né? A Suki, a gente conhece como Okju e depois conhece como Tamako. Não sei, ela não me conquistou de primeira, não. Porque como eu não sabia do que se tratava o filme, na verdade o filme não mostra qual é a dele até certo momento, ela só parecia uma menina meio sem graça, assim, meio esquecidinha, bobona, né? Mas aí quando a gente entende o que está acontecendo, aí sim, essa personagem é muito foda. Essa personagem é muito massa. E depois a Hideko também, a mesma coisa acontece com ela. A Suki é a melhor personagem desse filme aí, melhor boneca. De longe. O velho não é interessante, eu acho, não sei. Ele é uma força do mal ali que ele não participa tanto da história. Os homens no final, filme, eles têm muito pouca nuance. Eles têm muito pouca nuance. Tem muito pouco. Eu discordo um pouquinho de vocês, mas a gente conversa depois. Eu acho que principalmente o como é que fala? Como é que ele chama? O Conde, é? O Conde Fujiwara, o nome falso dele. Isso. O Conde, ele dava pra ser com um pouquinho mais nuance, assim, principalmente ele. O outro não precisava tanto, mas o Conde sim. Mas enfim. Sim, eu concordo com você nisso. Eu acho que, tipo assim, eu gosto muito que ele seja esse cara tão nojento, tão horrível, tio, né? Mas o Conde, ele poderia ter ter um pouquinho mais nuances, que inclusive na história original ele é um personagem com bastante mais nuances, assim, ele é de alguma forma ele é uma vítima do sistema das desigualdades, ele é um golpista, ele é um antagonista, mas ele foi moldado pelas circunstâncias, ele não tá lá porque ele é malvado, e ele não representa essa opressão, né, porque nesse filme eu sinto que os dois personagens masculinos, eles representam muito necessariamente a opressão que essas meninas sofrem. Eles são representações físicas de todos os sistemas que oprimem elas, sabe? Desde o colonialismo até a ocupação militar,
ao machismo, a todos os sistemas que oprimem essas meninas são representados nesses dois, e elas vencerem esses dois para buscar a liberdade significa vencer esses sistemas, né? Que estão colocando elas nessa situação. O filme pincela isso, dele ser meio que uma vítima das circunstâncias, só que ao mesmo tempo ele não se preocupa em fazer com que o espectador tenha muito mais empatia além disso, além de que ele cresceu pobre. Eu acho que isso faltou um pouco. Eu vou discordar um pouco de vocês, porque sim, eu concordo que eles são personagens mais lineares, só que eu acho que em significado eles se tornam interessantes. Por exemplo, o que a gente tem menos contato é com a figura do tio, que ele desde o começo é essa imagem repulsiva. Ele é tipo um tubarão, só que sem medo, com nojeira, né? Ele é um cara que tá sempre à espreita, e sempre que a gente vê ele de longe, a câmera bem de longinho, fazendo alguma coisa muito esquisita, meio nojenta. Com aquela língua preta dele, sempre passando o pincel na língua, que é uma coisa que ele faz milhares de vezes no filme, né? E é sempre num tom de desgosto, assim. A gente tem uma breve backstory dele, né? Contado pelo Conde. Ele é o que o pessoal chama de Sadaijui, que são pessoas que foram comparsas da colonização, né? Coreanos que foram comparsas da colonização, e ele conseguiu se naturalizar japonês via casamentos, via esquemas que ele fez. E aí ele quer muito ser japonês. Ele quer muito ser japonês. Ele tem essa admiração profunda pelos britânicos e pelo Japão, e ele quer muito ser japonês. E a imagem que a gente tem dele é um cara desesperadamente tentando ser japonês, e a imagem que passa pra gente é de que como isso é nojento, como isso é repulsivo. Sim, então, tem todo esse paralelo com a própria colonização, que um dos pontos que o filme bate é essa obsessão dele em ser japonês e moldar as coisas para o japonês, que ele fala que é muito bonito. O povo coreano é um povo feio, literalmente, né? Isso também se reflete no que pra mim é uma das principais discussões do filme, que é sobre o controle. Ele, por meio das histórias que ele lê, que ele é um colecionador de livros e de livros eróticos, né? Ele quer moldar tudo à visão idealizada que ele tem. Ele quer moldar a casa onde ele vive, ao que ele pensa que é uma casa bonita de verdade, ligada ao que ele acha que é bonito de verdade, que é a cultura japonesa. E o sexo pra ele, que é o ponto central desse filme, é o sexo e tudo que envolve o sexo. Ele também quer moldar a visão idealizada dele. E a gente vê isso nas personagens femininas com que ele interage. Ele quer moldar tanto a mulher que ele tinha, tanto a sobrinha, ao que ele deseja, ao que pra ele é o jeito correto de ser e no que o agrada enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto conceito dentro de um filme. E a língua preta é exatamente isso. Ele é tão embebido dentro dessas histórias que ele tá consumindo, aquilo consome ele tanto que isso vira parte dele enquanto pessoa. A língua preta, pra mim, simboliza isso. Como aquelas histórias, como esse desejo que ele tem de controlar as coisas, o molde de visão que ele tem, vira parte dele literalmente por meio da língua, né? Que, porra, ele domina as pessoas pela fala, ele ordena as pessoas. Então a língua é esse símbolo de ordem, né? Esse símbolo nojento de ordem, que o cara tem uma língua preta de tanto lamber tinta, né? Já o vigarista, né? Eu também acho ele muito interessante, também enquanto conceito, que ele também acaba sendo refletido nessa busca incessante de se dar bem na vida a qualquer custo, né? Ele é uma pessoa que usa as pessoas. A vida dele é usar as pessoas. É tanto que quando a gente vai ter uma cena de sexo com ele, ele quer usar uma pessoa. Assim como ele usou a Hideko, assim como ele usou a Sonri. E é desse jeito que ele vê as pessoas como objetos que ele tem que usar e que ele tem que manejar. Então, assim, eu concordo com vocês que eles são conceitos mais que personagens, até porque eles têm menos tempo em tela. Mas eu acho tão interessante ver como eles se refletem no todo, que pra mim eles são personagens mega interessantes, saca? E tu, PJ? Concorda, discorda de mim? O que é que você tem a acrescentar? Eu concordo, mas eu acho legal ver como o tio, ele é ambiental, né? É como se fosse o tubarão mesmo que a Bruna falou, assim, porque a casa é o tio, né? A casa, ela tem referências inglesas e japonesas, porque o tio tem referências inglesas e japonesas. A gente não pode cair na armadilha de dizer que ele é tipo kink shaming, né? A gente não pode cair nessa lógica, mas ele é um perverso, né? Ele é um perverso no sentido quase patológico da palavra, no caso, que é um cara que ele é tão nessa parada de ser colonizado, né, de se colocar diante de uma figura subalterna de um projeto colonizador do seu próprio povo, né, que isso reverbera também no sexo, né, o sexo pra ele tem essa coisa meio da perversão, assim, do uso, de ser ferramenta, né, de prazer, por mais que isso quebre essa ferramenta, né, então é um negócio meio violento. O vigarista, eu acho ele fascinante também. Eu gosto muito desse. Claramente, as personagens femininas, elas são as mais bem elaboradas, e tem que ser mesmo.
Mas eu acho que a lógica do quarteto é uma coisa muito interessante, assim, porque se baseia muito nas imagens que eles passam uns pros outros, né? Pra mim, o filme parece um baile de dança, certo? Em que os casais, eles vão trocando, sabe? No decorrer das músicas. E nessa dança aqui, entre a Hideko e a Suki, a gente acha que elas são criada e patroa, mas daí a dança vai rolando, as músicas vão acontecendo, os casais vão mudando, a gente vai pegando novas informações, e na próxima vez que der de calhar dessas duas personagens se reencontrarem na dança, elas já estão dançando um outro ritmo e pode ser que elas deem uma rasteira no outro, uma na outra, entendeu? Quando você falou, por exemplo, que o filme tem um núcleo muito pequeno de personagens, o meu reflexo, Rudy, foi de dizer, não, mas tem muitos, só que aí não, é 4 mesmo. Só que cada um é 3, entendeu? Cada personagem são 3, assim. Então, é 4 personagens, mas não são 4 personagens, assim. É quase como se estivesse vendo outra grande obra-prima do cinema, que é tipo a outra face, entendeu? Em que você tem um personagem que interpreta um personagem que interpreta um personagem. Aqui é a mesma coisa, assim. A cada novo capítulo, né, que o filme é dividido em 3 partes, né, a cada nova parte do filme, os personagens vão virando outros personagens. A Suki vira ao Kiju, que vira a... esqueci o outro nome dela, Tamako, né? Então, assim, e aí tal hora Tamako vira o Kiju de novo, vira Suki, e ela vai dançando nesses 3 personagens dentro do mesmo filme. O mesmo filme, o personagem ele tem vários personagens dentro de si, né? Então, parece que o núcleo central das atuações é muito maior do que isso. E a gente pode parar pra pensar como mesmo os personagens que são centrais, mais ou menos elaborados, existem os personagens que não são elaborados quase de maneira nenhuma, e ainda assim são cativantes, como o núcleo vigarista da Suki, como a Sasako, salvo engano, que é a governanta da casa, que é uma pessoa horrorosa e ela aparece muito pouco, e você sabe ali por causa de uma conversa que na real, ela vive de forma marital com o tio da personagem, e ela é, ao mesmo tempo, a governanta, e mesmo os personagens menores, assim, extremamente menores, extremamente pequenos, ainda assim, todos eles são marcantes, porque esse é um filme feito pra ser marcante em absolutamente tudo, né? Ele é pensado, planejado, organizado pra que se um personagem passa 10 segundos em cena, vão ser 10 segundos muito intensos e vão marcar a gente por 10 segundos pro resto da vida. Então, pra mim, esse filme tem muito disso, assim. Ele é tão bem arquitetado que mesmo que é pouco utilizado, pelo menos pouco elaborado, é pouco elaborado por um motivo. Ser um conceito ou qualquer coisa, não sei. A gente pode pensar um pouco nisso. Mas tudo tá tão bem organizado e bem azeitado que toda engrenagem, da menor a maior, tá muito bem azeitada. Uhum. E assim, eu queria falar de outra coisa. Eu acho que corrobora com tudo que a gente falou até aqui. E também eu acho que Bruna pode até já puxar o final, apesar de que eu quero falar mais coisas. Que é o seguinte, um filme, cara... ele é uma unidade, né, no final das contas, quando chega pra você. Tudo tem uma intenção. Mesmo que não tenha tido a intenção, tipo a cena do Conde mordendo o pêssego estourando, foi uma parada que aconteceu sem querer, mas quando você coloca isso dentro de um filme, na hora de se interpretar, você acaba unindo aquilo, né? Porque o filme termina com você que está assistindo, né? Você dá o significado pro filme no final das contas. E eu acho que um dos pontos centrais também, de toda a história, de todo o filme, é o voyeurismo. O voyeurismo, o ato de você ver outra pessoa. A gente assistiu um filme temporada passada que falava muito sobre isso, que é o Janela Indiscreta. Nesse filme tem muito disso. Porque essa questão tá presente no filme, tanto no personagem do tio, que ele é um cara que ele gosta de ver, ele quer saber como as coisas aconteceram, vamos nos colocar assim. Mas eu acho que toda a montagem do filme vai corroborando para o voyeurismo. É só você parar pra pensar que em todo momento a câmera, ela tá sendo posta de um jeito que, como se fosse realmente alguém observando aquela cena. Você percebe que às vezes ela faz um movimento lateral pra direita e ela para deixando um lado da tela solto, entendeu? Como se aquelas pessoas que estivessem interagindo, elas estivessem se escondendo. Eu acho que numa das cenas mais marcantes do filme, que é a cena do Dedal, que foi inclusive a cena que... quando o Park leu o livro, quando ele leu essa parte que ele falou, eu quero fazer isso no cinema. E é engraçado, porque o tom, muitas das cenas, é que o livro é dividido em 2 partes, né? Muitas das cenas a gente vê sob a perspectiva de um e sob a perspectiva de outra depois, né? Essa é uma cena que ela só tem esse tom sexual partindo da Maud, que é a Hideko no original. Do ponto de vista dela, teve um tom sexual. Do ponto de vista da criada fazendo aquilo, não teve nada. Foi algo completamente passageiro. Enquanto no filme tem esse tom sexual meio que completamente presente e meio quase claustrofóbico, né, naquela cena. Bruna, esse filme tem o toque de cotovelo mais sensual da história, bicho.
Um toque de cotovelo, brother. Faz você ficar... Eita, peraí. Tenho que respirar. Mas enfim, voltando ao que eu tava querendo falar. Essa cena, bicho, essa cena é primorosa. Essa cena pra mim é cinema, tá ligado? Voltando no que eu tava falando do voyeurismo, se você for perceber, a cena, ela é toda filmada com algum objeto entre a câmera e quem tá vendo. É tipo uma fileirinha de perfume, de sabonete, alguma coisa. E no momento que ela vai se desenvolvendo, que as duas vão interagindo, a câmera começa a se aproximar. Ela vai se aproximando e fechando nelas, sabe? Como se a própria tela estivesse aproximando elas cada vez mais. E aí ela muda e começa a brincar com a perspectiva, né? Ela vai pra perspectiva da Sonri. Eu sempre vou falar errado, gente. Perdão aí se tiver alguém de descendência asiática, em geral, escutando a minha pronúncia, ela sempre vai ser errada, perdão. Mas ele brinca com a perspectiva de, tipo, te colocar no papel de observador. Você também está observando. E eu acho, Bruno, que tu falou isso pra mim, e isso me atentou quando eu tava reassistindo. Que o filme também brinca com você, ele aponta o dedo pra você e fala, você também tá observando. E nos momentos em que elas estão mais próximas, em que elas podem, de fato, mostrar não só o amor que elas sentem uma pela outra, mas também o desejo que elas têm uma pela outra, que o desejo é algo reprimido pra elas, né, dentro do filme. Aí a câmera muda, ela sai desse ponto de vista do observador e passa a colocar elas em tela cheia. Tipo, não, esse momento não é pra você que está vendo, esse momento é pra elas que estão em tela. Não é pra você. Elas tiram o voyeurismo de você que tá vendo e passa a focar nelas enquanto personagens que estão se amando em tela, né? Mas aí, Bruno, eu sei que tu tem uma interpretação no final que eu acho que corrobora com esse lance do voyeurismo e do diretor também apontando pra ti, né? Então, esse filme, eu acho que ele tava muito consciente, né, do que ele seria, né? Nos seus momentos mais germinais, esse filme nasce como um homem querendo contar uma história de amor entre duas mulheres e necessariamente querendo contar uma história que tenha como um dos seus principais artifícios eroticismo. É um tema do livro, né, o eroticismo. A história termina com uma das mulheres se tornando uma autora de livros eróticos, só que ele queria transformar isso no ponto principal e num espetáculo visual. Isso era a ideia dele desde o começo. E ele tem a completa noção de que ele teria o famigerado, que ele estaria aplicando, né, o famigerado male gaze ao filmar o seu filme. De que ele estaria mostrando uma perspectiva terceira de como um homem enxerga duas mulheres se relacionando, que pouco tem a ver com uma relação de fato entre duas mulheres. E ele resolveu engajar nela de maneira crítica. E eu acho que isso é uma estratégia bastante inteligente. O filme, ele é muito bonito, ele é esteticamente extremamente agradável, né? Como todos os filmes dele, tem essa estética que eles chamam de neo-noir, né? Nos filmes dele, mas nesse caso, ele aplica essa estética num período colonial, né? Que é um pouco diferente. Mas é um filme muito agradável esteticamente. A mansão, ela ao mesmo tempo que ela é muito opressora, muito estranha, o Park até algumas vezes acredita bastante a Hyo Song-hyo, que é a designer de produção do filme, que o principal trabalho dela foi fazer essa casa, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito bonita, né? Ela tem aquele jardim, aquele lago. Eu acho, Bruno, desculpa só te interromper, claro, que isso também se aplica às personagens. É tipo assim, a protagonista, né? A Hideko. Ela é uma personagem que, à primeira vista, ela é uma pessoa bonita, né? Etc. As pessoas a resumem a só isso, a ser uma pessoa bonita. Os homens ficam embasbacados quando vem ela. E ela até é apresentada meio infantilizada. Sim. No começo, né? Ela é apresentada não diria nem de uma inocência. Não é uma inocência no sentido de não conhecer o mundo, mas é num sentido de ela realmente não sabe lidar com as pessoas, ela não tem muito a malícia, né, de conversar. Ela não tem muita malícia de conversar. Parece uma presa fácil para aqueles vigaristas. Sim, né? Mas assim como a casa é um ambiente bonito e belo, só que por trás dessa beleza tem uma prisão, ela também, por trás dessa beleza e dessa pretensa inocência, também tem uma pessoa muito sagaz que sabe muito bem o que quer e o que tá fazendo, né? Exato. Ele tinha essa noção, né, de que ele faria um filme sob uma perspectiva masculina, então ele tentou, ao mesmo tempo que remediar isso, engajar os resquícios disso de maneira crítica, né? E maneira até causar algum tipo de reflexão e de fazer um diálogo com a própria mensagem da história que ele estava contando, né? Que, por exemplo, quando ele vai filmar todas as cenas de sexo, elas foram filmadas primeiro. Foram as primeiras coisas que eles fizeram no filme. Por quê? Porque eles queriam acabar logo com isso, porque era o que ia dar mais trabalho. Por quê? Como elas eram feitas? Era ele e a coautora juntos,
explicando o que eles queriam para as duas atrizes, e elas fariam isso sozinhas, fechadas, com só os membros da equipe que fossem mulheres, da equipe de filmagem, né, não da equipe como um todo, que é presentes, e ele controlando a câmera com o joystick de fora. E ele queria fazer isso para evitar esse constrangimento, evitar essa questão, digamos assim, evitar um azul. Azul é a cor mais quente, né? Famigerado azul é a cor mais quente. Mas ele também estava ciente de que não teria como fugir 100%, pela sua condição de ser um homem. Com essa noção, ele tenta criar esse diálogo de: olha, vocês público, eu sei que o meu público é majoritariamente masculino, eu sei que muitos homens vão ver isso e vão erotizar essas relações, e vão, digamos assim, estar nesse papel, que é um papel análogo ao dos convidados do tio, né, nos seus encontros de leitura de livros eróticos. Isso é muito foda, bicho. Puta que o pariu. Isso é foda. Isso eu acho que o culminar disso é uma subversão da cena final, né? A cena final do livro e da outra série, ela tem um significado completamente diferente, porque a principal mudança desse filme não é o setting, não é a questão colonial, não é nada disso. A principal mudança é que as duas têm muito mais agência. No original, elas são muito mais vítimas. Elas nunca descobrem que uma estava mentindo pra outra. Elas descobrem isso sozinhas depois que as duas foram enganadas uma pela outra. Cria-se esse ressentimento, essa ruptura na relação delas, e elas se reencontram no final. Essa cena final é elas se reencontrando. Elas se reencontrando e reatando essa relação delas e se atualizando uma com a outra sobre como que estão a vida delas, né? E no filme, elas nunca se separaram, né? A Suki, ela é efetivamente uma heroína nesse filme. No original, ela é uma vítima. Ela é muito mais uma vítima até do que a própria Maud. Nesse filme, a Suki é uma heroína. Ela, de fato, liberta a Hideko de lá. Tem uma das cenas mais importantes do filme. Acho que a minha cena favorita desse filme é essa. Que é na segunda parte, né, que é quando a gente tá vendo que as duas, uma sabia que as duas estavam confabulando juntas, que é quando a Hideko conta pra Suki o que ela lia pro tio, e ela vai lá na biblioteca e começa a destruir tudo, porque ela não tá nem aí, e ela quer ajudar ela. E o simbolismo dela destruir as histórias que são a obsessão do tio é foda, Sim, né? E outra coisa que é muito importante, que muitas pessoas deixam isso passar despercebido. Uma das coisas que mais dão agência a Suki é que ela é alfabetizada pela Hideko. O plano, no final, só dá certo por causa disso, né? Exatamente. O plano só funciona porque ela sabe escrever e ler. E é justamente isso que é esse grande contraste da agência com o original, porque no original, justamente, ela nunca aprende a ler. E ela só é enganada pelo Gentleman e pela Maud porque ela não sabe ler. Enquanto aqui, a Hideko ensina a Suki a ler e elas conseguem confabular um plano a partir desse conhecimento que surge do laço delas. Essa instrução delas é indissociável da construção do laço afetivo das duas. E acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né? E isso tudo culmina na nossa cena final, né? Que a cena final, que no original é sobre o reencontro dessas duas, a Su descobrindo que a Maud agora escreve livros eróticos, e aí ela pergunta, ela fala, eu não sei ler, o que tá escrito aí? Eu escrevi todas as palavras que eu queria falar pra você. Esse é o tom sexual da cena, né? Caraca, foda, hein? Sim, achei uma cantada forte, né? É uma cantada forte. Porra! E enquanto nesse filme, como não é um reencontro, é só uma culminação sem propósito. Essa cena não tinha mais propósito de existir, né? Eu acho que tem, Bruno. Eu acho essa que tem. culminação, Mas, enfim, essa culminação afetiva delas não tinha mais um propósito pra ver. O filme poderia tranquilamente acabar a Hideko jogando o bigode na água, as duas se abraçando e olhando pro horizonte. Contaria exatamente a mesma história. Mas o que o Park faz, que eu acho muito inteligente, ele parte pra uma cena em que as duas estão tendo uma relação sexual, remetendo essa questão sexual do final do livro, mas que elas estão emulando uma das ilustrações eróticas do tio, agora pro prazer delas duas. O que eu entendo dessa cena é que ela é o Park apontando pro público masculino dele e falando, olha aqui, vocês são aqueles caras que estavam vendo a Hideko ler contos eróticos. Vocês são eles. Eu sou um daqueles caras. Eu fiz isso o filme inteiro. E vocês foram comigo. Vocês também estão errados. Vocês também são uns nojentos. Eu não digo, e tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, mas é tipo um reflita. Reflita no que você tá fazendo com a sua vida. É isso que tu tá me dizendo, Bruna? Desculpa por ser homem? É quase um desculpa por ser homem e um reflita. Ele manda um reflita no final do filme
com uma cena que inclusive, esse filme, eu gosto bastante desse filme, mas esse é um filme meio polêmico, né? Esse é um filme, ele não é um grande consenso, principalmente em pessoas que fazem, digamos assim, leituras de mídia com esse foco mais em teoria de gênero e tal. Ele é um filme bem polêmico, porque tem muita gente que não gosta muito desse filme. Justamente porque ele é um filme que ele pega um livro, escrito por um livro de uma história sobre duas lésbicas, escrito por uma mulher lésbica, e que é muito sensível em como retrata a sexualidade, e ele transforma isso numa performance, né? Ele é um filme muito performático na questão sexual. E isso incomoda muitas pessoas, né? Pô, Bruno, deixa eu te interromper rapidinho. Tu chegou a entrar em contato com esse tipo de comentário de pessoas incomodadas? Sim, eu li alguns. Essas pessoas, alguém é coreano? Porque eu senti que, assim, um certo exagero. Roberto, eu sou um homem hétero, né? Então talvez eu esteja falando uma merda gigantesca. Mas enfim. Você é um homem? Um homem? Quem diria? Meu Deus, tanto tempo de amizade, você não tinha me contado isso até hoje. Mas enfim, eu interpretei que sim, há um certo exagero, uma certa performance. Eu li como uma performance meio que padrão do jeito que o coreano atua, né? Que há uma certa diferença. Até na própria linguagem muda o jeito que a pessoa vai atuar. Então essa performance eu li mais como algo próprio do cinema, de onde o filme está sendo produzido, do que qualquer outra coisa a mais. Mas né, eu estou falando aqui, não sei se estou falando água. Não, eu vi mulheres coreanas falando massa. isso, então, mas é assim, é uma questão muito, muito delicada, porque, por exemplo, quando você vê uma crítica ocidental, a parte crítica se foca muito nisso, né? Nessa questão de ser meio performático, tem um certo male gaze ali. Eu vi bastante na crítica coreana, eles falando, tem isso, mas eu sinto que isso não importa tanto, porque o que me cativa no filme é a trama colonial, a questão da opressão colonial, que é o que mais cativa. E eu acho que isso conecta muito com eles, né? A gente acho que tem um pouco mais de noção disso do que, sei lá, um americano ou um inglês, né? É uma vivência recente, Sim. né? Tem avós aí contando pros seus netos que viveram essa época, né? Pois é. Bruno, eu só vou ter uma certa discordância contigo no finalzinho, porque tu acha a cena de sexo no final desnecessária, né? Eu já vejo como super necessária, até porque elas fazem o lance do conto usando aquelas bolinhas, né? Uhum. Que anteriormente foi usado pelo tio como instrumento de punição pra Hideko. Ele coloca a bola na boca dela e fala, olha, sinto o gosto de metal aqui, é pra você lembrar desse gosto sempre que me desobedecer, algo do gênero, né? Eu acho que aquilo ali é o simbolismo do que era o sexo pra ela. O sexo pra ela era uma parada opressora, né? E aquele instrumento ali pra ela simboliza o sexo na ótica opressora que ela foi posta pelo tio. E no final, ela usar aquilo como um objeto de prazer é a visão que a Sun-Ki deu pra ela. Que não é uma opressão. Na verdade, a gente tá aqui porque a gente se gosta. É um meio de eu mostrar que eu gosto de você, entendeu? O amor e o tesão que eu sinto por você apagou tudo o que tinha de opressor no sexo pra mim. E agora a gente vai apenas se curtir e viver a vida juntas, que é isso que a gente quer, entendeu? Eu interpreto assim, mas eu acho que a tua interpretação, junto com o que eu vi durante todo o filme, que é o lance do voyeurismo, eu acho uma das paradas mais legais do filme. Então, eu acho que isso inclusive casa muito com como é o final original, né? Mas muito bom, muito bem. Vamos partir agora para o momento das notas. Você está aqui na locadora do Nicolas. E sempre que um filme tem Nicolas Cage, ele é muito bom, né? Essa é a lógica, né? Ele pode ser, né? Ele tem a possibilidade, tem uma potência. Porém, se o filme não tem Nicolas Cage, ele com certeza já está errado por não ter Nicolas Cage. Por isso que nossa nota é de 0 a 9. Eu vou partir primeiro para JP Martins. JP, o que você achou desse filme no final das contas? E esse seu achar, ele resultou em quanto em números? Eu achei o filme perfeito e seria 10, né? Mas como o que vai só bater 9 é 9. PJ Brandão, e você? 9, cara. 9. É um dos meus filmes favoritos da vida. É incrível. É perfeito em tudo que se propõe. Mas, enfim, Gente, 9. É um dos meus filmes preferidos da vida. Talvez seja o preferido. Não, sem mancada. Esse filme é foda, bicho. Porra, se pudesse imitar o Jogabilidade, uma live de 24 horas falando sobre a criada, a gente conseguiria, tá ligado? Esse filme é foda. É isso, 9. Bruna, e você? Eu digo que é 9. Eu não acho esse filme perfeito, mas eu amo que ele exista do jeitinho que ele é. Eu acho que se ele fosse diferente, ia fazer falta, entendeu? Se ele fosse melhor, ia fazer falta. Então ele precisa ser do jeitinho que ele é.
Por isso é nota máxima possível. Só uma curiosidade, o PJ é o cara que traz a curiosidade no finalzinho, mas é que essa curiosidade, ela tem um sabor de fofoca, né? Eu fiquei sabendo disso hoje também, eu sei o que é. Isso é muito doido. O primeiro de tudo, a gente falou das atrizes aqui, eu acho que a gente não falou tanto, mas eu acho legal a gente não falar tanto, porque eu acho que você, ouvinte, é legal você descobrir essas duas personagens e essas duas atrizes que o trabalho delas é primoroso. E é muito doido que, curiosidade 1, esse é o primeiro longa da Kim Tae-rin, que é a que faz a Sun-ki, é o primeiro papel dela, de filme, assim, e ela já pega uma pedrada desse jeito. E a outra atriz tem uma fofoca muito legal, que eu vou pedir pra Bruna explicar, que Bruna deu uma pesquisada legal sobre isso. Cara, eu esbarrei nisso hoje por acidente no Twitter. Apareceu na minha timeline. Eu não tava procurando nada relacionado, só apareceu. Então, existe um filme, né, chamado, e vou falar o nome em inglês porque é um nome comprido e eu não quero me complicar, né? É Right Now, Wrong Then, que é estrelado pela nossa amiga, né? Que é dirigido por um cara chamado Hong Sang-soo. É um filme de 2015, né? E em 2017, ela confessou que eles eram amantes, né? E essa história teria sido a razão pela qual como é que fala? É a agência que eles falam lá na Ásia? É a agência? A agência dela. Que a agência dela decidiu não renovar o contrato com ela, que terminou um ano depois do fim do filme. E aí ela perdeu patrocínios, ela era garota propaganda de uma empresa de cosméticos, e ela perdeu o patrocínio. Ela foi totalmente blacklisted por ser amante do cara. E esse filme foi basicamente o filme que trouxe ela de volta ao estrelato, né? Que foi a redenção dela. Não. Não? Ela gravou esse filme, o Handmaiden. Depois ela e o diretor admitiram o caso que eles tiveram numa coletiva de imprensa, que era um coletivo de imprensa para divulgar o filme. Perguntaram a eles sobre esse caso. Eles confirmaram, foda-se. O diretor é casado, né? Por isso que teve esse problema todo. Ele era casado, ele largou a mulher pra ficar com ela. Tá com ele até hoje. E desde então ela não faz mais nenhum filme a não ser com esse cara, com esse diretor. A Criada foi antes. Ah, tá, perfeito. Foi o último filme que ela fez antes Então, pelo que eu tinha notado aqui, foi em 2017 que eles admitiram, né? Porque em 2017 é um filme dela, dirigido por ele. Vou ler a sinopse do IMDb. Uma atriz percorre uma cidade costeira refletindo sobre seu relacionamento com um homem casado. Opa, olha aí. Então, eu queria só dizer um negócio. Tem um amigo meu que ele fala que... duas coisas. Ele fala que o amante merece respeito e que é muito bom ser amante. Eu não sei, nunca fui. Ok. Mas aparentemente é, né? Aparentemente é. Eu jurava que a Bruna ia engatar essa frase da seguinte forma. Tem um amigo meu, que é ex-jogador do Corinthians. O nome dele é Marcelo. Pra datar mais ainda, né? Pra datar mais ainda. Esse merece datar. Esse merece. Marcelinho Carioca. Não, mas enfim. Ei, mas o lance que o JP falou foi foda, bicho. Aspas fortes também. Que ela falou: nós nos amamos, sabemos das consequências e vamos tancar. Eita, ela falou isso mesmo, né, cara? Meteu essa na coletiva de imprensa. Ela falou essas palavras. Tem a fotinha deles na coletiva de imprensa. Mas assim, gente, a gente já botou o Nicolas Cage no filme? Não, né? Não, mas é ele muito é o tio, fácil. ele é o tio. É muito fácil nesse. Pois É é, muito foda-se. fácil. porra. É muito óbvio pra onde vai ser Porra. Nicolas Cage nesse filme. Nicolas Cage, língua preta. Nicolas Cage de língua preta. Pivete, velho nojento. Qual que era o nome, puxa, que ele faz o personagem que é de gibi, que é naqueles curtas do filme do Tarantino? O Fu Manchu. Fu Manchu. O Fu Manchu é quase o tio, pô. O Fu Manchu é quase o tio. É isso. É isso. Qual o personagem mais nojento do filme? O tio, então Nicolas Cage. É isso, gente. Perfeito. Mas acabou. o Nicolas Tchau, Cage gente, até a próxima. jovem podia ser o vigarista. Porra, perfeito. Aí tu brilhou, Bruno. Ou a gente pode ir no básico. O Nicolas Cage de Os Vigaristas também, né? Só que ele teria que ter a parceria de Sam Rockwell. De alguma forma. Sam Rockwell seria a criada, pronto. Podia ser o John Travolta, né? Não, mas eu prefiro Sam Rockwell porque ia ter um momento de dança. Mas se bem que o John Travolta também dança, E se né? fosse a criada com genderbender e a criada fosse... O criado. A Suki fosse o John Travolta e a Hideko fosse o Nicolas Cage. Funciona. Fantástico. Funciona demais. Dá um match. Mas enfim, gente, falamos de um filme, falamos pra caramba, poderíamos ter falado mais. E agora o que a gente vai fazer? Vamos falar de mais filmes. Vamos indicar filmes pra vocês baseados no que a gente falou aqui, né? No que veio na telha durante a nossa discussão. Eu vou começar, por quê? Porque o ser host é bom, que eu posso falar primeiro, afinal, né? Eu sou o host. E eu posso fugir das pessoas que podem ter a mesma opinião do que eu. E o filme que eu vou indicar pra vocês é um filme que
quase entra na lista de filmes a ser debatidos aqui. Ele estava nas conversas, que é Retrato de uma Jovem em Chamas. É um filme francês, esse sim, dirigido por uma mulher, né? Isso é muito importante para esse filme. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte, é um filme sobre uma pintora que pega um job. Ela vai pra uma ilha e ela tem que pintar o retrato de uma mulher que está prestes a se casar. E o que falta pra ela se casar é essa pintura. E assim, gente, eu falei de um filme aqui que eu disse que é um filme perfeito. A Criada é um filme perfeito. Retrato de uma Jovem em Chamas é outro filme perfeito, gente. Eu diria que é um filme isso, mais que perfeito. O Criado é um filme perfeito. Aí o retrato de uma... Como que era? De uma jovem chama. É que eu ia falar de uma lady, né? Porque no original é lady. Portrait of a Lady in Fire. Eu ia falar de uma lady em chamas. Não. Na verdade, no original é Portrait de la Jeune verdade. A Barchette é Perdão, França. Perdão, país França. Perdão, Dimitri Payet. Desculpa se eu te ofendi. Perdão, presidente Mbappé. Putz, aí eu me perdi também. Minha cabeça é uma bosta. O presidente Mbappé tirou a concentração. Já tá dito, amigo. Já tá dito. A França nas guerras, né? A França nas guerras. Eita, me perdi. Mas o final desse filme é uma sacanagem de tão bom. Aparentemente a temporada especial locadora do Nicolas Lésbicas, né? Estamos... Tema lésbicas. Se vocês três indicarem um filme não lésbico, eu vou ficar muito triste. Não, tem que ter pelo menos um por temporada, né? Que a primeiro foi o That Leader lá. Esqueci o nome. Verdade. Tem que ter um por temporada. Mas agora são dois, né? Já foram dois. Sim. Bruno, então. Qual filme você traz à baila? Outra coisa, tu indica, Bruna, a série pra ser assistida? Você acha que vale? Era essa a minha ideia. Indicar a série. É uma série muito interessante. E ela, digamos assim, essas minisséries da BBC de livros de época, que normalmente são feitos de clássicos, esse é um livro contemporâneo, né? Essa é uma diferença desse, apesar de parecer um clássico, ele é um livro contemporâneo. Essas séries, elas são muito interessantes, elas têm esse clima que lembra um pouco as nossas novelas, né? Até tem essa questão super melodramática, bastante reviravolta, e essas atuações shakespearianas, né? E eu acho que é uma experiência bastante interessante, inclusive de ver em contraste, né, com o filme. Eu acho que é uma experiência bastante interessante, já que o filme tem 3 horas, a versão de 2 episódios, cada um tem 1h30, dá a mesma coisa, né? Você fica lá 6 horas A Criada, depois The Fingersmith, que é o nome do livro e da série, e aí você sai daí com uma overdose de trambique e sapatão, né? O nome dessa série em português é Falsas Aparências. Nossa, não sabia que tinha. Teve uma dublagem, alguma coisa assim? Não sabia que existia. Não sei. Sei que tem um nome. Eu gosto muito do nome Fingersmith, né? Que é referência ao famigerado meme pickpocket, né? Atencione, pickpocket. É uma palavra equivalente, né? Pickpocket, mas tem outro tom, né? Quando você parar pra pensar, eu não vou dizer o que é, mas se você parar pra pensar, Fingersmith pode ter outro significado nesse tom. Nesse tema. O Bruno está falando o seguinte pra vocês, ó. Reflitam. A forja dedos. JP, e tu? Eu vou falar uma indicação muito básica, que é pegar esse filme aqui, pegar o diretor e indicar um filme dele. Pô. Eu vou indicar o Decisão de Partir. Não vi esse. É um filme que ele fez em 2022, se não me engano, que eu gostei bastante. Também é uma história de amor, também é uma história de trambique. Nossa, não sabia. Não é exatamente trambique, é de crime. Crime mesmo. Tá. Crimes. É bandido se amando e tem policial no meio também, e é muito bom. Não fazia ideia do que era e eu tenho vontade. PJ, e tu? Cara, eu vou indicar um filme que tem 2 palavras que tem uma interseção com A Criada, que é a interseção das palavras famílias e trambiques, também, que foi citado aqui anteriormente, que é um filme que eu amo, que seria um filme que eu indicaria nessa temporada. É um filme japonês, de 2018, chamado Assunto de Família, que é um filme que se passa numa família repleta de integrantes, alguns mais velhos, alguns mais jovens, crianças, etc. Só que essa família começa a se sustentar por pequenos roubos de mercearia, supermercados e coisas do tipo. E aí você vai percebendo que, na real, talvez eles não sejam uma família. O pai da família talvez não seja o pai das crianças, as crianças talvez não sejam o filho deles, e aí você vai entendendo a dinâmica enquanto eles vão aplicando pequenos golpes na cidade. E, cara, é um dos filmes mais emocionantes que eu vi na vida. É um filme de 2018, ganhou Palma de Ouro, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Assunto de Família, Shoplifters, em inglês, eu não consegui achar aqui o nome em japonês, o original. Mas é um filmaço de 2018, eu realmente recomendo muito, muito, muito. É um dos meus filmes favoritos também.
Esse filme é do Hirokazu Koreeda, que tá com um filme aí no cinema agora, o Monster. Pronto. Ah, aqui você viu. O monstro é legal? Eu vi. É legal, Boa. é legal. Pois bem, gente, um filme falado, filmes indicados. Agora, o que é que você deve fazer? Antes de mais nada, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify. A gente merece 5 estrelas. Além disso, você deve ir nas redes sociais, não é mesmo? @podcastnicolas no Instagram e no Twitter. Vai lá, siga a gente e, por favor, dê RT em todos os nossos tweets, porque assim a gente ganha RT, né? RT é legal, pô. Alimente meu ego na internet dando RT no meu episódio. Obrigado. Se você quiser alimentar o ego de PJ Brandão, o que é que você faz, PJ? Segue @HQ Sem Roteiro no Twitter, no TikTok e no Instagram. E o meu novo projeto, A História da Camisa, onde eu misturo narrativa, semiótica e futebol no TikTok e no Instagram. Gostasse, Bruno? Gosto Gostasse? bastante, tenho gostado bastante. Todos os vídeos. Eu não tenho conta no TikTok, eu abro o TikTok no navegador só pra ver seus vídeos. Olha aí. Porra, cara, É a minha tu meta. ligou hein? o quanto ela gosta? Ela faz É minha todo o meta de trabalho. vida. Então, @A História da Camisa. Tudo junto. E o Muito HQ Sem bem. Roteiro também. JP Martins, e você? É Jumbo Paulo nas redes aí. E JP Martins no Letterboxd. Já você me encontra no Twitter como @Rudilonia. E eu não sei quando isso vai estar saindo. Então talvez no futuro isso não esteja acontecendo. Mas se estiver acontecendo, você vai lá no meu TikTok também e pesquisa @Rudilonia, que lá eu vou estar falando dos livros que eu leio. Livros e contos também, que eu tô gostando de ler Os contos. Rude Livros. Rude Livros, pô. @Rudilonia. Chegue lá, assista meus vídeos, que são mais longos do que a plataforma exige. Mas eu sou uma pessoa prolixa e não sei editar vídeo muito bem. Mas você pode ir lá e conferir. @Rudilonia. E no Letterboxd também. Bruna, antes de mais nada, muito obrigado por se fazer presente. Foi massa. Adoramos sua participação. Somos Brunas fans. Bruners. Bruners. Primeiro de muitos, sempre participações. Pois é. E é isso aí. Se as pessoas quiserem te achar por aí, elas podem, Bruna, primeiramente. Não tem como, né? Não tem como. Não tem muito como me achar por aí. Se vocês quiserem me achar, virem meus amigos e conversem comigo, porque é o único jeito. E como é que vira o teu amigo sem te achar? Aí eu não sei. Minhasher. Aí é um mistério Aí- desses pulos, né? Eis o mistério da fé. Palavra da salvação. Eu sei de um jeito que talvez você vire amigo da Bruna. Entre lá no t.me/Nicolovers. Ah, Talvez, por boa. sorte, ela vai estar vendo a sua mensagem lá no momento. porra, muito bom. Quem entrar depois de escutar esse episódio, chega falando, oi, quero ser amigo da Bruna. E depois manda foto Pronto, pro gato. perfeito, perfeito. É sobre isso, gente. Episódio acabando, episódio se findando. Então a gente vai saber qual vai ser o próximo filme da próxima quinzena que iremos falar. E eu sei que o PJ é a pessoa que vai indicar. E qual vai ser, PJ? Exatamente. Vou indicar um filme que é dinamarquês, certo? De um gênero de filme que eu particularmente gosto muito, porque sempre sai misturas muito interessantes, que é o gênero documentário em animação. E o filme é Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. É um filme de 2022 que eu tava doido pra ter uma oportunidade de assistir, e aí eu estou usando o locador do Nicolas pra fazer isso acontecer. Pô, muito bom. Esse eu já vi. E esse eu gosto. É legal. Mas você saberá mais sobre isso na próxima quinzena. Fique ligado e até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau. Podcast editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na @Rudilonia. Repetindo, RUDYLONIA. @Rudilonia.